O próximo debate terá como ponto de partida a importância da diversidade para que as economias e sociedades possam tirar partido das oportunidades proporcionadas pela era digital. Um debate moderado por Fátima Caçador, editora do Saptec. Muito bom dia, muito bem-vindos a este painel. Realmente obrigada pela introdução. Vamos realmente falar de forma de criar uma sociedade mais inclusiva, de termos maior diversidade de género, diversidade geracional, diversidade racial. E eu tenho comigo um painel de quem sabe muito bem de que se tratam estes temas, quem está a fazer muito na sociedade portuguesa e a fazer muito e bem. E passo a apresentar, começando aqui pela direita, a Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do InCode 2030 e diretora do Ponto.pt, a Helena Martins, responsável pelas políticas públicas e relações governamentais da Google. Depois passo então aqui à esquerda ao Diogo Madeira da Silva, também diretor de comunicação e responsável por políticas públicas também na Huawei Portugal, e o João Machado, presidente da Fundação AGEAR. Sejam muito bem-vindos. Espero que este seja um tema muito interessante. Eu sei que vocês se conhecem também muito bem, que há várias iniciativas cruzadas entre as várias organizações. E começava por perguntar, e começava pela Luísa, que eu gostava que vocês falassem todos um bocadinho das vossas iniciativas e daquilo que tem sido feito. Primeiro, Luísa, o desafio é, nós estamos com números de exclusão digital cada vez mais pequenos, têm vindo a baixar paulatinamente, mas muito devagarinho. Os resultados em literacia digital também estão a evoluir, estamos a conseguir que os números de literacia digital melhorem, mas também muito devagarinho. O que é que nós podemos fazer para que acelerar este processo e termos uma sociedade mais inclusiva e mais equilibrada? Muito bem, obrigada Fátima, obrigada pelo convite e obrigada por este painel ter este tema, porque acho que é um tema muito importante. Também cumprimentar os meus colegas, e a maior parte amigos, porque, na realidade, como a Fátima referiu, nós temos muitos projetos em conjunto e projetos que estão focados precisamente na questão da inclusão digital. Eu não me canso de dizer que a inclusão digital é a inclusão social. Nós temos uma obrigação, aliás, olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos que incluir cada vez mais pessoas em termos sociais. E hoje que estamos numa sociedade tão digitalizada, nós temos que aproveitar este motor para ele próprio ser um motor de inclusão social. Dito isto, e olhando para aquilo que em termos de políticas públicas está a ser feito em Portugal, porque o InCode 2030, como todos saberão, é a maior iniciativa de política pública para a inclusão digital, para criar competências digitais em todas as mulheres, em todos os homens, em todas as raparigas, em todos os rapazes. Eu vou explicar porque é que estou a fazer esta diferença. Porque nós, como disse a Fátima, precisamos de ter mais competências digitais, mais capacitação digital. Estamos a fazer um bom progresso. Em termos de capital humano, no DSI, nós estamos acima da média europeia, estamos em 14º lugar, temos vindo a fazer um progresso muito grande desde que começámos a ser medidos. Nós partimos do 22º lugar, neste momento estamos em 14º lugar, e não nos podemos esquecer que os outros países não estão parados à espera de ver Portugal a avançar. Portanto, estamos todos a fazer, e estamos todos a fazer muito. Porquê? Porque nós partimos de números de exclusão digital e de números de competências digitais muito básicas que têm que ser trabalhados. Se nós não capacitarmos os portugueses e as portuguesas, nós não vamos ter um exercício pleno da cidadania. Estamos a excluir socialmente muitas pessoas. Portanto, nós estamos a fazer este progresso, estamos a fazer muitos programas, apoiamos muitos programas. O InCode 2030 em si é uma iniciativa que congrega programas públicos, privados, de organizações sem fins lucrativos, que estão a trabalhar nesta matéria, e o que nós temos que fazer é alavancar estes programas. Por isso, estão aqui tantos programas que nós tentamos alavancar e que têm vindo connosco para a inclusão digital. Estamos a conseguir que estes números que nos envergonhavam, porque nós não podemos olhar para o digital sem olhar para as pessoas. E se os números da exclusão digital eram tão grandes e das competências digitais eram tão problemáticos, nós tínhamos de nos sentir envergonhados, porque estamos
juntámos-nos todos para fazer este esforço. Eles, melhor do que eu, falarão dos projetos. Nós temos este olhar de ver os números e tentar trazer cada vez mais projetos para dar competências digitais às mulheres e aos homens, para tornar esta sociedade que é tão diversa com as mesmas competências, porque só isso é que vai tornar a sociedade também mais competitiva. Sim, e é de facto uma obrigação de toda a sociedade e é também uma necessidade de evolução económica, porque hoje em dia sem o digital nada se faz. Helena, perguntava-lhe também, do ponto de vista da Google, há também essas iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas. Como é que acha que se pode acelerar mais este processo de trazer mais gente para o digital e mais diversidade também para o digital? Obrigada pela pergunta, Fátima. Antes de mais nada, queria aqui agradecer à CEP pelo convite para participar aqui desse excelente evento, desse painel, também aqui acompanhado de colegas que têm feito um trabalho excelente na área de, enfim, tentando resolver e endereçar essas questões existentes ao redor do tema das capacidades digitais, realmente tentar endereçar os gaps existentes. Bom, do ponto de vista da Google, o que a gente tem feito ao longo dos anos tem sempre sido a partir de parcerias locais, porque nós temos, obviamente, um know-how da parte de competências digitais, nós temos o conteúdo e assim por diante. Mas temos pouco conhecimento da realidade local. Então, sempre que nós desenvolvemos algum projeto na área de capacitação, a gente costuma buscar parceiros que tenham essa rede, que tenham esse conhecimento, para que a gente possa, de maneira bastante eficiente, endereçar e chegar até o público que realmente esses programas estão desenhados para atingir. Aqui em Portugal, a gente tem uma série de exemplos. Aqui a gente tem uma parceria incrível e recente que desenvolvemos junto com a DNS.pt, que é um programa chamado Rampa Digital, e que ele tem um componente muito interessante de diversidade. Porque o que a gente percebeu ao longo da pandemia, enfim, através de estudos e assim por diante, é que as pequenas empresas que haviam se digitalizado, tiveram um aumento ou conseguiram manter 80% das suas vendas e contratar 3 vezes mais em número de pessoas, e aquelas que não fizeram tiveram bastante dificuldade de sobreviver à pandemia. Por conta dessa constatação, a gente pensou, olha, talvez uma das coisas que a gente tenha que fazer é realmente criar um programa focado naquelas empresas que não têm nenhuma presença no digital. E a gente sabe que em Portugal isso ainda é uma realidade. Então, ao fazer essa aproximação ao DNS.pt e com a capilaridade que o DNS.pt tem, a ideia era justamente chegar até essas pequenas empresas. E com um programa aqui que vai além do treinamento, chega também a parte da mentoria. Porque essa é uma coisa muito importante. Não basta você apenas partilhar o conteúdo. É importante o acompanhamento. É importante você estar ali presente nesse processo de transformação digital, que nem sempre é um processo simples, porque você também está falando de um processo de mudança de mindset, de mudança de cultura. E quando a gente está pensando na questão da diversidade, é muito importante a gente entender onde as pessoas estão. E, a partir daí, desenvolver programas que enderecem as necessidades específicas dessas pessoas. Sim, é uma questão de competências, é uma questão de cultura, de processos também, e é uma mudança muito, muito grande que tem de ser feita dentro das organizações. Passava ao Diogo Madeira da Silva. Sei também que a Huawei tem uma série de iniciativas, Summer Camp, muito relacionadas também com a inclusão e, sobretudo, com a necessidade de trazer mais raparigas, mulheres, para a área da economia digital, isto dentro da vossa perspectiva da responsabilidade social. O que é que, do vosso ponto de vista, também está a ser feito, o que pode ser feito e o que pode ser reforçado para acelerar esta inclusão? Bom dia. Saudar aqui os companheiros de painel, a CEP.pt. Olhando para esse tema, eu acredito que nós, pelo menos a forma como nós olhamos para este desafio, separamos-lo resumidamente em dois eixos. O eixo do acesso e o eixo da capacitação. Ou seja, para haver uma transição digital bem-sucedida, em primeiro lugar, as pessoas têm que estar incluídas, quer dizer que as pessoas têm que ter acesso a dispositivos, acesso à conectividade, porque se eu estiver numa região remota, onde quer que seja,
mas se tiver um tablet ou um computador com acesso à internet, eu estou, de repente, estou no centro do mundo. E, portanto, a componente aqui da conectividade e do acesso é ela própria também um driver de coesão territorial, de coesão social, como disse a Luísa. Ajuda a reduzir as assimetrias no acesso à informação, à educação, à cultura, até à saúde, em alguns casos. E, portanto, nós, como país, enfim, como um país que não é muito grande, temos que ter a ambição de não ter assimetrias territoriais nestas áreas que sejam muito acentuadas. Podemos ser um exemplo, se calhar, nessa matéria. E depois a segunda dimensão que temos falado aqui é a questão da literacia. Ou seja, que uma vez as pessoas tendo acesso a dispositivos e a conectividade, para que possam usar os serviços da Google, para que possam usar restadomínios.pt, tudo isso, têm que o saber fazer e saber fazê-lo em segurança. E, portanto, a segunda dimensão é uma dimensão muito mais, temos a certeza que temos, e há inúmeros programas que temos aqui do .pt, da ACEP e outros de empresas como a Huawei que visam um bocadinho endereçar esse desafio. A primeira parte, eu diria que a natureza do nosso negócio, por si só, é a forma como nós a endereçamos. A segunda parte temos-lo feito como parte da nossa responsabilidade social, digamos assim, enquanto empresa com alguma dimensão. Nós decidimos alocar grande parte dos nossos recursos nesta matéria para temas de educação e de capacitação digital e, portanto, o que fizemos foi desenhar um framework que começa desde as escolas. Neste momento, enquanto nós estamos a falar, está um roadshow a correr pelas escolas do país, de norte a sul, para ensinar alunos do segundo e terceiro ciclo, não é ensinar-los a navegar na internet, porque isso eles fazem no melhor do que nós, mas é eventualmente sensibilizá-los para uma utilização segura das plataformas das redes sociais, da internet, por aí fora. Temos programas depois também com as universidades, e vamos poder falar mais à frente disso, e depois também numa outra dimensão que temos estado a desenvolver e com conversas com os nossos parceiros que estão aqui, que é também na questão da literacia digital e das competências digitais numa franja da população que não está necessariamente, literalmente, na escola ou na universidade neste momento. Portanto, resumindo, eu diria que o desafio se endereça nestes dois temas. A questão do acesso, garantir que toda a gente tem acesso, independentemente do sítio onde nasceu, do local onde mora, do background económico até. Depois, numa segunda dimensão, a dimensão da capacitação, para que as pessoas saibam usar as ferramentas que têm de uma forma profícua e segura também. Sim, que é uma dimensão muito, muito importante. Não basta só ter o acesso, mas depois também é necessário saber usar. E hoje em dia a nossa vida passa toda muito pelo digital e, portanto, mesmo um idoso que precise de marcar uma consulta online precisa de facto ter o acesso e precisa de saber utilizar as ferramentas para o fazer. E nem sempre tem depois a rede familiar que lhe possa dar essa ajuda e não pode estar só suportado nessa rede familiar, naturalmente. João Machado, a Fundação AGEAS tem também uma série de iniciativas, não passam só pelo digital, tanto quanto eu percebo, aqui há iniciativas de inclusão e de solidariedade muito mais amplas. Queria que me contasse um bocadinho dessas vossas iniciativas, porque também essa aposta no digital e como, o que é que podemos fazer para acelerar estes números para termos uma sociedade mais inclusiva? Bom, muito obrigado pelo convite. É de facto um prazer estar presente neste painel. A resposta curta é que nós olhamos para a digitalização não como um fim, mas como uma ferramenta para a inclusão social. Mas permita-me só um comentário face àquilo que já foi dito aqui. Na realidade, sendo Portugal um país que é um país pequeno e que depende fortemente da intervenção do Estado e da dependência, e é muito dependente do Estado e das suas políticas públicas, e as políticas públicas podem ter um papel inibidor ou potenciador. E, portanto, saúdo aqui o facto de haver uma política pública que tem ambição para que possa criar parcerias com as entidades privadas e para que possa, de facto, ser agregador de sinergias com vista, isso sim, à digitalização, mas também à literacia digital da sociedade civil, porque não adianta também ter um país extremamente digitalizado no que diz respeito a processos e a serviços e depois as pessoas não conseguirem aceder a eles. Também é importante referir aqui, talvez devia ter começado por aí, que eu estou a falar enquanto presidente da Fundação AGEAS. A Fundação AGEAS é uma fundação, é uma entidade do setor social, portanto, pertence ao universo do Grupo AGEAS Portugal, mas tem a sua estratégia, tem os seus órgãos sociais, tem a sua finalidade, tem a sua visão.
e, portanto, é na qualidade de entidade da economia social que eu vou partilhar e partilho as visões daquilo que eu sinto que pode ser e aquilo que deve ser feito para potenciar uma sociedade civil mais digitalizada. E, na realidade, na Fundação, a digitalização, como disse, não é um eixo estratégico. De facto, nós estamos focados em 3 problemas sociais: a saúde, o envelhecimento da população e a exclusão social, mas é, de facto, uma ferramenta para potenciar a inclusão social. E temos várias iniciativas, nomeadamente iniciativas de capacitação, tanto de indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade real ou em potência, mas também capacitação de entidades da economia social, porque a realidade é que a digitalização destas entidades, e temos mais de 76 mil entidades da economia social em Portugal, e que foram submetidas a um enormíssimo teste de stress durante a pandemia, nomeadamente devido ao facto das suas intervenções sociais, em muitos casos, dependerem de intervenções não digitalizadas, intervenções em pessoa, e, portanto, elas foram obrigadas a reconverter-se muito rapidamente, com todos os problemas que daí advêm, né, dessas conversões demasiado rápidas, embora algumas foram casos de sucesso e que devem ser partilhados e merecem ser partilhados, mas em concreto a nossa estratégia para o futuro, enquanto Fundação, é sem dúvida apostar numa capacitação de entidades da economia social com o intuito de digitalizarem os seus processos internos para serem mais eficientes, mas também as suas intervenções sociais junto dos seus beneficiários finais. E aproveito para partilhar, porque também é relativamente recente, um novo curso que lançámos na nossa Escola de Impacto, que é a nossa Escola de Capacitação de Indivíduos, chamado Descodifica-te, e que é um curso que visa capacitar mulheres em programação no-code. É um curso em parceria com o No-Code Institute, e que escolhemos precisamente este segmento da população porque são as mulheres entre os 25 anos e os 40 anos que têm um maior nível de desemprego em Portugal, essencialmente aquelas que saem do mercado de trabalho para serem mães e depois têm dificuldade na reentrada no mercado de trabalho, porque têm os seus timings, porque têm filhos pequenos em casa, porque são sujeitas a algum enviesamento na altura da contratação, porque são mulheres de idade fértil que querem ter o segundo e o terceiro filho e, como tal, muitas vezes são vistas como em desvantagem perante, por exemplo, um homem. E então foi criado este curso, um curso com aulas síncronas, mas essencialmente com aulas assíncronas, para que cada um possa fazer a seu tempo. E lançámos agora a primeira edição. É um curso com 50 formandas, digamos assim, o primeiro curso. Mas foi curioso porque nós queríamos fazer um teste piloto e, portanto, não divulgámos em demasia, porque sabíamos que íamos cometer alguns erros e queríamos cometer esses erros por debaixo do radar, para que depois, na segunda edição, pudéssemos melhorar a metodologia, pudéssemos melhorar uma série de pormenores e então aí sim divulgar com mais ênfase. E abrimos as inscrições durante o verão e podíamos logo ali ter fechado quase 4 turmas. Ou seja, há muita procura também. Há muita procura. Sim. E parece-nos que, mais uma vez, e concordo absolutamente, a inclusão digital e a inclusão social estão de mãos dadas, mas olhamos para a digitalização como uma ferramenta e não como um fim. Sim, essa ferramenta também, e sobretudo nesse tipo de cursos, também é uma ferramenta para a competitividade, que também é o outro ponto em que nós queremos tocar aqui neste painel. Ou seja, ao capacitar as pessoas, ao trazer mais inclusão, mais pessoas para o digital, das várias faixas etárias, dos vários géneros, conseguimos também melhorar a competitividade da economia, sobretudo numa área onde existe uma falta notória de profissionais. Falou na programação e essa é uma das áreas que tem sido de foco e de aposta. Sente isso também que é um driver para a competitividade, no caso desse curso que vocês estão a desenvolver? Sim, absolutamente. Na realidade, o potencial da ferramenta no-code foi visto como, ou melhor, o no-code foi visto como uma ferramenta perfeita para as pessoas que têm este tipo de vulnerabilidade, precisamente porque é relativamente fácil aprender, vai ser necessário tanto em grandes empresas como nas PMEs, é uma ferramenta que tem procura não só nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também
por esse interior dentro, nas zonas industriais e todas as PMEs, porque com no-code conseguem fazer websites, marketplaces, pequenos softwares de gestão, podem as próprias, neste caso mulheres, não é? Que frequentarem o curso Descodifica-te, podem trabalhar freelance, mas podem trabalhar por conta de outrem, têm essa liberdade que lhes dá então essa capacidade para sair dessa situação de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo acabam por capilarizar ou tornar-se elementos capilares com esta ferramenta que podem ser de facto muito importante para apoiar as empresas e as instituições a estarem mais incluídas no mundo digital. Não é? Sim. E perguntar ao Diogo, no caso dos vossos programas, e tivemos a falar um bocadinho sobre isso, sobretudo nos programas relacionados com apoio à entrada na tecnologia das jovens mulheres, como o Summer Camp que vocês desenvolveram, têm já também essa lógica de conseguir que este conhecimento ou este desenvolvimento de competências seja depois focalizado para o mercado de trabalho e para conseguirmos uma maior competitividade económica? Sim. Acho que qualquer pessoa que trabalha numa empresa de tecnologia percebe que existe um desequilíbrio de género. É tão óbvio que não vale a pena sequer fingirmos que não existe. O que nós percebemos, ou aquilo em que nós acreditamos, é que esse desequilíbrio será mais efetivo endereçar esse tema se o fizermos um bocadinho mais atrás. Ou seja, é muito difícil, eu não estou a dizer que não possamos fazer alguma coisa nesse sentido, mas vou dar aqui um exemplo. Eu acho que a Luísa estava num almoço que nós promovemos, onde tínhamos uma engenheira, uma ou duas engenheiras recém-formadas que trabalham connosco hoje em dia e engenheiras que trabalham na empresa há 15 anos. Na mesma instituição, no mesmo curso. Entre uma e outra, a percentagem de mulheres no curso não se alterou. E, portanto, é muito difícil nós, enquanto empresas, conseguirmos promover um equilíbrio de género na empresa quando depois a nossa pool de recrutamento é ela própria desequilibrada. Então, a forma como endereçamos isso é trabalhar um bocadinho mais atrás. É assegurar ou procurar que ninguém deixe de se candidatar ou de ambicionar uma carreira em tecnologia em função do género e combater também um bocadinho alguns enviesamentos que existem, que é uma área demasiado masculina, ou que é uma área demasiado técnica, ou que é uma área demasiado difícil, por aí fora. E, portanto, nesse sentido, e também um bocadinho ancorados naquilo que são os programas globais da Huawei, começámos a adicionar, em cima dos programas que já temos, essa dimensão da igualdade de género. Dois exemplos muito, muito simples. Primeiro, que nós criámos aquele que é provavelmente, eu não vou dizer o maior, mas um dos maiores programas de bolsas de estudo que existe em Portugal neste momento, em parceria com o .pt, com o apoio do INCODE, da Comissão da Cidadania e Igualdade e de algumas entidades do Governo. E essencialmente é um programa que apoia financeiramente alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento de tudo. Nós mapeámos todos os cursos de tecnologia, engenharia e áreas relacionadas e decidimos, isto foi uma decisão de gabinete quase, que íamos atribuir metade dessas bolsas obrigatoriamente a mulheres. Criaram uma cota. Criámos uma cota de discriminação positiva. Primeiro tivemos esta ideia, depois falámos com pessoas como a Luísa, com a SIG, e discutimos a ideia para perceber um bocadinho que se a ideia fazia sentido, achámos que sim. E um dos aspectos interessantes foi, nós tivemos 3.000 candidaturas ao programa de bolsas, 43% foram mulheres. Ou seja, eu estava à espera de um desequilíbrio maior. Eu lembro-me, nós estávamos a ter as conversas e eu dizia, nós se calhar vai ser difícil preencher os 25, depois tinham que ser 25, se qualificavam porque o programa era exigente e tinha métricas exigentes ou seja, estávamos disponíveis para discriminar positivamente, mas apesar de tudo havia um critério que considerava não só o proveito académico, como também a dimensão pessoal. E, portanto, acabou por resultar bem e acabou por haver uma resposta positiva da parte do mercado, neste caso, digamos assim. Portanto, eu acho que nós temos também muito aqui a função de dar um bocadinho o exemplo e às vezes usar um bocadinho aquilo que é a nossa influência enquanto dirigentes de empresas em Portugal, sejam representem elas multinacionais ou não, de às vezes avançar um bocadinho com esta agenda e também não ter a arrogância de o fazer sozinhos. Porque claro, claro. E este trabalho em rede, pelo que eu percebo, é muito relevante e por isso eu comecei por dizer, porque obviamente sou jornalista, já conheço estes projetos, muitos deles, alguns não em tanto pormenor como devia, estou também aqui a fazer o mea culpa de
tentar aprofundar um bocadinho mais daquilo que são as várias iniciativas, mas vejo que há muito cruzamento de trabalho entre vocês. Helena, referiu durante a sua intervenção uma questão relacionada com as empresas, ou seja, as empresas e a necessidade de competências das empresas, embora as empresas não sejam o foco aqui neste tema, estamos a falar muito mais de pessoas, as empresas são também muito importantes, porque sem empresas depois também não interessa muito, ou não é suficiente nós trabalharmos as competências e a literacia digital se depois as pessoas não têm onde as aplicar. E no estudo da ACEP há alguns números que me parecem bastante relevantes. A Helena referiu a necessidade de trazer mais empresas para o digital e de haver empresas que ainda estão fora, e no estudo da ACEP há um número que continua a ser bastante assustador, que é existirem só cerca de 62% das empresas que estão no digital, portanto há aqui uma margem muito grande de estar de fora, e depois há uma diversidade entre as grandes empresas que estão maioritariamente e quase 100% no digital, depois as médias empresas e as pequenas empresas. E, curiosamente, as pequenas até têm uma maior adesão a algumas ferramentas do digital do que as médias empresas. É essa percepção também que vocês têm na Google e como é que este trabalho na mentoria, no trabalho da literacia, pode trazer mais destas empresas que ainda estão desligadas para o digital? Não, com certeza, essa é a nossa percepção. Mas antes de eu responder essa tua pergunta, eu só queria fazer um comentário ao que o Diogo referiu, desse desafio que é de trazer mulheres para a área da tecnologia. E, enfim, concordo 100% com a abordagem que ele referiu, de que temos que ir um pouquinho mais atrás para tentar endereçar o acesso das mulheres às universidades, aos cursos de engenharia e de exatas. E existe também um trabalho super importante de ser feito com aquelas mulheres que já estão no mercado de trabalho na área de tecnologia. E essa é uma das iniciativas que a gente veio a desenvolver ao longo dos anos, que se chama I Am Remarkable. Porque uma das coisas que a gente percebeu internamente na Google é que nós, mulheres, tínhamos muito mais dificuldade de avançar nas nossas carreiras do que os nossos colegas homens. E um desses motivos é porque nós temos mais dificuldade de falar daquelas coisas que fizemos bem, dos nossos sucessos, do que os nossos colegas homens. Eles promovem-se mais? Sim, com certeza, com certeza. Então, a gente desenvolveu uma série de programas para trazer esses soft skills para mulheres e tem, enfim, eu diria que tem sido um sucesso aqui em Portugal. A gente já fez várias dessas sessões, inclusive em colaboração com a Secretaria de Estado da Cidadania. Mas, bem, voltando à tua pergunta, em relação se a Google sente que existe talvez esse grupo de empresas ali média que tem talvez um certo desafio ou alguns obstáculos para fazer esse processo de transição digital, acho que a resposta é óbvia, sim, com certeza. De novo, acho que volta para uma questão da necessidade de uma mudança de mindset. E também, talvez, e conectando com o que você disse, que o debate aqui não é tanto sobre empresas e mais sobre pessoas, mas as empresas são feitas de pessoas, obviamente, que é essa questão do aprendizado ao longo da vida. Eu acho que durante muitos anos foi totalmente possível que a gente sentasse numa mesa, fazendo a mesma atividade por anos e anos. Essa realidade mudou completamente. Mas isso requer com que as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje em dia tenham essa disposição ao aprendizado. Isso não necessariamente corresponde à realidade. E é justamente aí que a gente, dentro da Google, enfrenta os maiores desafios, porque muito do nosso trabalho, inclusive relacionado ao nosso modelo de negócio, que é de publicidade digital, é de evangelização, é de literacia. Ensinar as pessoas realmente o valor que o digital pode trazer para as suas empresas e também no seu processo de carreira. Então, é um trabalho, vamos assim dizer, de formiguinha, mas também, diria, em coalizão, porque, como foi dito aqui várias vezes, a gente não consegue resolver essas questões sozinho, a gente realmente precisa trabalhar em colaboração e parcerias com o governo e com a sociedade civil. A gente tem um projeto que eu gostaria de mencionar, que é o Certificados de Carreiras Profissionais, que a gente desenvolveu com a PDC e com o IFP. E esse é um programa que ele tem como objetivo trazer aquilo que talvez seja um dos desafios desse processo de
aprendizagem ao longo da vida, que é realmente fornecer certificados reconhecidos pelo mercado, essas pessoas que estão buscando requalificação. E aqui em Portugal a gente focou bastante em mulheres também, enfim, com grande sucesso. Os cursos eles estão organizados em gestão de projetos, na parte de suporte de TI, user experience, enfim, tem uma gama de temas aí que podem ser abordados. E o motivo pelo qual eu menciono isso é que essas médias empresas, uma das coisas que a gente escuta com bastante frequência é que elas não têm acesso a talento. Exato. Então, eu acho que através desse tipo de programa em que você requalifica, que você fornece cursos que, na verdade, são bastante adaptáveis à realidade das pessoas, que têm imensas responsabilidades. Então, elas podem fazer aquilo no seu próprio tempo, com uma flexibilidade que se adapta à realidade de cada um. Eu acho que, com isso, talvez a gente consiga, no médio prazo, endereçar os desafios que essas empresas encontram hoje em dia. Juntar os vários elementos para conseguir ter essa aceleração. E estava-me a lembrar de uma frase que eu ouvia muitas vezes o meu pai dizer, que era: sozinhos podemos ir mais depressa, mas juntos vamos certamente mais longe, não é? E isso é uma coisa muito importante com esta visão agregada que eu acho fantástica que se tenha. Luísa, mulheres, raparigas, sei que é um tema que lhe diz muito, onde a Luísa tem trabalhado imenso nesta área. Também é uma mulher na área da tecnologia, embora não de formação tecnológica, mas já trabalha nesta área há muitos anos e é de facto muito relevante conseguirmos trazer mais mulheres para a tecnologia. Sei que há imensas iniciativas dentro do Encode 2030, também o Pod.pt também tem várias iniciativas nesta área. Façam-nos só assim o pitch, porque às vezes eu acho que as pessoas se esquecem porque é que é tão importante falarmos sobre trazer mais mulheres para a tecnologia e porque é que isto vai realmente ajudar a alavancar a competitividade do país, porque não podemos deixar de fora metade da população, não é? Ou pelo menos uma parte dessa metade da população. Primeiro, obrigada pela pergunta, porque, como a Fátima sabe, aliás, quase toda a gente sabe, eu gosto muito de falar deste tema, porque é, porventura, o maior desígnio que tenho tido nos últimos anos, porque acredito mesmo que há aqui duas questões. A primeira e a mais importante é porque os direitos das mulheres são direitos humanos e não nos podemos nunca esquecer que ninguém deve ser prejudicado só pelo facto de ter nascido mulher. E esta é a principal razão, e não é por acaso que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já estou a falar pela segunda vez destes objetivos que deviam nortear tudo o que a humanidade hoje está a fazer. O ODS 5 é precisamente a igualdade de género. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a tecnologia em si, ou seja, nós precisamos cada vez mais de pessoas com competências digitais, precisamos cada vez mais de profissionais TIC. Há um déficit muito grande, aliás, todos os debates que decorreram ao longo destes dias aqui, acho que em quase nenhum não se falou do déficit de talento nestas áreas. Portanto, precisamos cada vez mais de pessoas com formação nas áreas TIC e estamos, como a Fátima disse e bem, a desperdiçar metade da população. E como diz o atual secretário de Estado da Educação, porventura a metade maior. E isto não faz sentido. E não faz sentido, e ainda bem que existem tantos programas que foram já aqui referidos, como o caso da Fundação AGEAS, como o caso da Huawei, como o caso da Google. Aliás, a rampa digital tem... a ideia da rampa digital é olhar para as populações mais vulneráveis e tem uma indicação muito clara de incluir mulheres nesta área do digital. Portanto, aquilo que acontece, e como o Diogo referiu, é que, não obstante se falar tanto hoje de igualdade de género, nós depois temos que olhar para as questões práticas, e as questões práticas é que nós não estamos a fazer a evolução que devíamos fazer em termos de formação nestas áreas para mulheres e homens. Nós continuamos a ter um déficit muito grande de profissionais qualificados nestas áreas. Se nós olharmos para os números, nós sabemos que nunca tivemos uma geração tão qualificada, nunca tivemos tantos estudantes no ensino superior, qualquer coisa como 55 mil por ano a entrarem neste momento, em que mais de 67% são mulheres. E se depois formos olhar para as áreas STEM,
em que, juntando ciências e matemática, a redução já é grande, já anda à volta dos 43%. Depois, se olharmos para as engenharias, então andamos à volta dos 30%. Mas se olharmos para as engenharias tipicamente procuradas pelas tecnológicas, como a engenharia informática, engenharia de computadores, inteligência artificial, engenharia eletrotécnica, nós estamos à volta de 12%. Nós continuamos a ter um déficit muito grande de mulheres a procurar estas áreas. O que é que então temos que fazer? Temos que desconstruir isto. E só se desconstrói olhando para os mais novos. Começando mais cedo, não é? Nós, ultimamente, temos falado um bocadinho sobre isto. Eu estava a olhar para o dia que nós tivemos no evento das Engenheiras por um Dia, que é um programa que certamente conhecerão, é um programa que foi criado pela Rosa Monteiro quando era Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, já vai na 6ª edição, e que, como o nome indica, pretende trazer as raparigas para as engenharias, e falo nas escolas secundárias, mas nós falávamos na última conferência que estávamos, que se calhar devíamos começar antes dos 3 anos. Sim. Porque isto são estereótipos que nos são incutidos desde que nascemos. As meninas têm mais jeito para o cuidado, são menos agressivas, têm mais jeito para as humanidades, e os rapazes são mais agressivos, portanto, olham para as coisas de uma forma diferente, têm mais jeito para a matemática, e isto é mentira. Nós nascemos exatamente com as mesmas competências. Eu poderia estar aqui a falar o resto do dia sobre este assunto. E nós já estamos a aproximar-nos do final. Mas eu agora, precisamente porque já temos muito pouco tempo, estava aqui toda a manhã, ou pelo menos toda a manhã a falar, e sei que vocês também, porque ainda por cima as iniciativas são muitas e muito interessantes. Mas eu agora ia pedir-vos um exercício de mais contenção numa última pergunta que eu quero deixar a todos, porque obviamente nós estamos aqui a acelerar, estamos a tentar acelerar, mas o que eu vos quero perguntar é, efetivamente, medidas que acham que rapidamente conseguimos ultrapassar esta situação e estarmos sempre a falar do mesmo, não é? O que é que, num futuro muito próximo, como é que nós podemos trabalhar para ser uma sociedade mais inclusiva e mais equilibrada? Luísa, num tweet, basicamente. Educar e qualificar. Muito bom. E desde os 3 anos, não é? Desde os 3 anos. Helena? Eu complementaria com 2 palavras também, inclusão e representatividade. Pode detalhar mais. Representatividade de género, geracional, que é uma questão que nós não falamos também. Não apenas de género, mas também um dos temas que aqui não houve tempo de falarmos, também da classe sênior. Exatamente, a inclusão geracional, que também é muito importante com trazer. Certeza. E de pessoas racializadas também. Uma das coisas que na Google a gente, enfim, algo conhecido, é que quanto mais diversas são nossas equipes, melhores são os nossos produtos e serviços. Verdade. Porque a gente consegue ter acesso a uma gama variada de Conseguimos pensamentos. ver aquilo que habitualmente não veríamos, com certeza, porque estamos focados numa determinada área. Diogo, também num tweet, o que é que seriam... Vou só complementar, se calhar, aquilo que a Helena disse. Até, eu acho que para nós, empresas de tecnologia, nem sequer é muito positivo que tenhamos a tecnologia a ser formatada só com um determinado ponto de vista único. Eu vou dar um exemplo, usei isto há pouco tempo. Há mais homens a ter acidentes de carro, mas a probabilidade de uma mulher se magoar severamente num acidente de carro é muito maior do que a dos homens. Por pequenos anos, os carros são homens. Em cima disto, o que é que eu diria, acrescentando ao que já foi dito? Falaria em acesso, na importância de não deixarmos ninguém para trás e de acesso, e na importância do exemplo, na importância dos role models, porque ninguém se quer tornar uma coisa que não sabe que existe. Exatamente. E é importante essa dimensão também. João, do seu lado. Bom, fica difícil no final acrescentar qualquer coisa que já não tenha sido dito, até porque acho que o mais pertinente já foi de facto mencionado. Eu chamaria só a atenção para o facto de, muitas vezes pensamos o país a partir de Lisboa, e Lisboa é muito diferente do que é de facto Portugal, se fizéssemos de facto uma média daquilo que Portugal, ao ponto necessário daquilo que Portugal precisa. Lisboa é de facto um meio bastante privilegiado no que diz respeito a acesso, e aqui acesso, affordability, mas accessibility também, e a realidade é que somos um país a 2 velocidades, não é? Ou se calhar até mais do que 2 velocidades. E portanto aquilo que eu diria é que uma aposta, uma maior descentralização naquilo que é a atenção que é dada à digitalização dos serviços, à digitalização das empresas, e depois
ter a noção que é preciso as duas mãos andarem equilibradas. Portanto, digitalizar quem está, de facto, a produzir as intervenções e os serviços e quem o está a receber. Também tem que ter essa literacia. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu fiquei com muita vontade de saber mais sobre as iniciativas e de saber mais como é que todos podemos ajudar também e assumir a nossa própria responsabilidade como indivíduos, como empresas, para conseguirmos ter uma sociedade muito mais equilibrada e muito mais inclusiva. Obrigada a todos e passamos às próximas sessões. Um bom dia.